Oi, gente! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Os Anos, que é a autobiografia da escritora francesa Annie Ernaux, um dos expoentes da literatura francesa da atualidade. E essa autobiografia vai retratar o período de 1941 até 2006, contado então a partir das memórias da própria Annie Ernaux. E eu acho que quem acompanha o canal ou o Instagram com um pouco mais de assiduidade vai perceber que esse ano foi um ano que eu li bastante não ficção e a autobiografia foi uma das categorias que mais me apeteceu, inclusive a minha melhor leitura do ano até agora foi uma autobiografia, a autobiografia do Stefan Zweig. Vou deixar o link aqui nos cards, já tem resenha aqui no canal. E essa aqui foi outra autobiografia que eu gostei muito e, inclusive, eu digo que essa é a autobiografia mais original que eu já li. Porque, apesar de ser uma autobiografia, né, então a pessoa contando a sua própria história, a Annie Ernaux aqui não se põe como o centro da própria história. É uma autobiografia, mas uma autobiografia impessoal. E como é que ela vai fazer essa autobiografia impessoal? Aqui ela alterna o uso de duas vozes, então quando ela vai falar da parte mais coletiva, ela utiliza a primeira pessoa do plural, e quando ela vai falar das experiências mais específicas dela, ela utiliza a terceira pessoa do singular. Então, em nenhum momento ela vai utilizar o pronome eu aqui no livro. E isso faz parte da ideia dela nesse livro aqui, que é fazer uma autobiografia, mas ao mesmo tempo um relato pessoal, porém coletivo. Sobre essa terceira pessoa do singular, ela fala: é por meio das percepções e sensações vividas por esta adolescente morena de óculos de 14 anos e meio que a escrita aqui pode registrar parte dos acontecimentos que perpassavam os anos 1950 e captar o reflexo da história coletiva projetado na tela da memória individual. Para mim, essa é a síntese perfeita do que ela faz nesse livro aqui. A Annie Ernaux nasce na França, numa cidade pequenininha na Normandia, em 1940, ou seja, ela nasce no meio da Segunda Guerra Mundial, mas é muito pequena para ter lembranças efetivas da guerra. Só que como os familiares comentavam muito da guerra e na infância dela a guerra ainda era algo muito recente, haviam se perdido muitos familiares na guerra, muitos conhecidos, acaba que ela tem memórias muito vívidas das lembranças das pessoas que vivenciaram efetivamente a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o livro começa em um domingo, onde os familiares estão reunidos no tradicional almoço de domingo e estão justamente comentando sobre aqueles que se foram, aqueles que se perderam, de como eram difíceis os anos de guerra. Mas aí, conforme o tempo vai passando, a gente vê que a guerra deixa de ser o assunto principal dos almoços de domingo. Então ela pega essas coisas bem do cotidiano para mostrar como é que as coisas estão mudando a partir de, por exemplo, mudanças políticas, econômicas. Então aqui ela faz muito essa coisa de alternar o macro e o micro, o geral e o específico. Então mostrar como que está acontecendo na coletividade, então no âmbito econômico, político, afeta a vida privada. Então a guerra passa a ser um assunto mais secundário nos almoços da família. Além disso, essas reuniões ficam cada vez mais raras e duram cada vez menos, porque as pessoas estão cada vez com mais pressa, cada vez mais ocupadas. E ela vai juntando essas memórias através de fotos dela mesma. Então ela fala, aqui ela estava fazendo isso, isso, isso. Aí ela fala do que estava acontecendo com o coletivo naquela época, o que acontecia com a sociedade francesa. Ela também pega algumas notícias, algumas entradas do próprio diário. Eu acho que esse livro parece muito uma colagem da vida, sabe? Você vai pegando várias recordações, colocando, e aí acaba montando não a sua própria história, mas também a história da sua geração. E eu acho que esse é o maior mérito desse livro, ela conseguir contar a própria história, ao mesmo tempo que ela conta a história da sua geração e faz um panorama do que estava acontecendo na sociedade francesa à época que ela narra esse livro. Então, entrelaçando político, econômico, cultural, tudo isso com o privado. E quando a gente olha para o que ela conseguiu fazer, gente, é genial. Porque ela mostra aqui pra gente como tudo que vai acontecendo na vida dessa mulher, ou seja, ela é afetada por tudo que está acontecendo na França, e não só na França, como no mundo inteiro. E foram muitas mudanças, afinal de contas ela vive o pós-guerra, ela vive o início do boom da sociedade de consumo. Não só o boom, mas também a sua origem. Inclusive é algo que ela comenta bastante aqui, queria ler um trechinho para vocês. Na página 64 ela diz: as pessoas acreditavam ter uma vida cada vez melhor graças às coisas que tinham.
De acordo com as possibilidades de cada um, trocavam o forno a carvão por um fogão a gás, a mesa de madeira forrada por uma toalha protetora, por uma com tampo de fórmica, o carro de potência de 4 cavalos por um Dalphin, substituíam um barbeador mecânico e um ferro de passar por seus equivalentes elétricos, os utensílios de metal pelos mesmos de plástico. O item mais desejado de todos e também o mais caro era o carro, sinônimo de liberdade e de domínio completo do espaço, de certa maneira, do mundo. Aprender a dirigir e tirar a carteira de motorista era uma vitória saudada por todos como ter um diploma. E eu acho que isso acontece muito até hoje, né? Inclusive aqui no Brasil. É algo que eu até estava conversando com o meu namorado um dia desses, assim, que quando a gente volta para casa, a gente mora em São Paulo, mas a gente não é daqui, o pessoal pergunta, e aí, quando vai comprar o carro? Já tem o carro? Sendo que a gente não tem plano nenhum de ter carro, a gente mora em São Paulo, num lugar ainda bem muito privilegiado, a gente não tem necessidade de ter um, mas é uma coisa que ainda simboliza um certo status, né? E a gente vê as origens disso aqui. Então a gente vê esse surgimento da sociedade de consumo, o surgimento dos bens de consumo, né? Duráveis e não duráveis, como a televisão, a câmera fotográfica, e como que isso vai mudando a percepção da pessoa, por exemplo, do tempo, no caso da câmera fotográfica, que antes parece que você tinha que fazer um esforço maior para reter o momento na sua memória e agora você só precisa tirar uma foto para que isso aconteça. Também falo do advento da pílula anticoncepcional e como as relações passam a mudar a partir disso. E aí, já que eu falei da pílula anticoncepcional, é muito legal ver como a mulher se inseria nessa sociedade, qual que era o papel dela, porque é bem a época que tudo está mudando. Antes da guerra, você tinha a mulher numa posição mais submissa, de dona de casa. Ser dona de casa não era muito uma opção, era quase que uma obrigação. E com a guerra, como os homens haviam sido enviados para a guerra, as mulheres ficam nas cidades e alguém precisa fazer as coisas que antes praticamente somente os homens faziam. Então pega essa transição bem das mulheres que estudavam e daquelas que não tinham esse privilégio. Isso é uma das coisas mais interessantes, inclusive na minha opinião, do que ela narra aqui do livro, porque afinal de contas a gente tem a ótica de uma mulher aqui. E aí eu queria fazer uma crítica à edição. Essa edição aqui sai pela 3 Estrelas, a tradução é da Marília Garcia, e a minha crítica é só o fato de que esse livro é um livro muito francês em certos momentos, porque afinal de contas ela vivia na França, ela está narrando o que está acontecendo com a geração dela, muito mais impactada ali na França, né? Afinal de contas ela vive lá, e em certas partes do livro são narrados alguns momentos muito da sociedade francesa, sabe? Que a gente que está aqui, por exemplo, no Brasil, enfim, fora da França, não sabe muito bem do que se tratou aquele evento, quais que foram as suas consequências. Então eu acho que podia ter uma notinha de rodapé falando, isso aqui foi isso, isso e isso, e aí essas foram as consequências. Assim, não me atrapalhou em nada, porque, né, gente, o Google existe, eu jogava lá no Google e lia, mas acho que podia ser interessante ter isso aqui nas notas de rodapé. Acho que ia fazer dessa edição mais completa, mas, em resumo, livro que eu gostei muito, é com certeza um livro que vai continuar aqui na minha estante para eu reler futuramente. Outra coisa que eu esqueci de comentar que ela faz e que eu gosto muito é que ela vai, às vezes, conversando com o leitor mais pro fim do livro, porque ela já pensou na ideia desse livro, e ela discute com a gente o que ela estava pensando em fazer. Tipo, esse livro tem que causar impacto que nem esse livro aqui. E aí ela cita até E o Vento Levou, enfim, vai citando algumas das suas inspirações. Ela reflete sobre os problemas de escrever o livro enquanto ela os resolve, enquanto ela escreve. Enfim, é bem legal mesmo, e apesar de eu ter comentado que em certas partes ele é muito francês, no geral acho que a gente consegue se relacionar muito bem com diversas experiências que ela conta aqui. Afinal de contas, ela narra alguns eventos que foram importantes e significativos não só na França, mas no mundo como um todo, principalmente ali na Europa, tipo a queda do Muro de Berlim, a guerra na Argélia. Eu recomendo muito para quem gosta de autobiografia, quem tá nessa vibe mais não ficção, que nem eu. Acho que essa aqui é uma boa pedida, inclusive foi recomendação de um de vocês. Muito obrigada, Daphne, pela indicação, gostei muito mesmo. E vou ver aí se eu arrumo mais alguma coisa da Annie Ernaux para ler. Se vocês souberem de algum livro parecido com esse, por favor, deixem nas recomendações aqui embaixo. Já adicionei alguns na minha lista infinita da Amazon, mas estou sempre aceitando sugestões novas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.